nos apresenta de uma maneira mais específica, né, mais famoso, a cidade de Jope. Sanguinários, terríveis, entende? Na conquista deles das cidades, eles simplesmente trucidavam o inimigo. Nós vamos para o Porto de Jope. Vamos lá. Tá? Essa capela depois foi destruída pelos persas e depois pelos muçulmanos. Ficou só o altar da capela, tá, que está aqui dentro. E esse altar é guardado por quem? Pela família Zacariana, okay? Que é Armênia, família Armênia. Então esse final de nome aqui, Yan, é sempre de armênios, tá? Por quê? Porque existe a linha cristã dos ortodoxos armênios, tá? Então, eles que cuidam desse local. Ou seja, aqui nós temos o antigo altar de uma igreja que marca o lugar da casa de Simão Curtidor, tá? House of Simon the Tanner, ou seja, Simão Curtidor. Exatamente. Estamos aqui, gente, num lugar sensacional. A cara do apóstolo Pedro. Isso aqui tem muito a ver conosco, porque aqui nós estamos de frente, exatamente à casa de Simão, o Curtidor, o lugar onde Pedro teve a revelação sobre nós, como os judeus nos viam e como Deus nos via realmente, né? Pedro rejeitava a nós, nos via como pagãos, né? Nos viam como gentios, mas Deus fala que aqui ele nos purificou. Foi aqui que ele deu essa revelação para Pedro. Essa aqui, gente, é o lugar onde foi a casa de Simão, o Curtidor, onde ele recebeu, Pedro recebeu a revelação da graça de Deus. O lençol que o Senhor fala, mata e come todos aqueles animais que ele considerava impuro. E isso é sensacional, porque depois disso veio o que? A abundância da graça sobre nós. Ele sai daqui diretamente para a casa de Cornélio para fazer a primeira célula do gentio. Gente, estamos num lugar histórico. Graça e paz, queridos. Graça e paz. Zé Carlos, nós estamos aqui num lugar tão importante na história do povo de Deus, principalmente no povo de Deus, os gentios, né? Esse povo de Deus que foi alcançado pelo Senhor depois. Primeiro o Senhor alcança essa terra, que é chamada de terra prometida, mas daqui o Senhor dá a revelação exatamente de um alcance maior. Jesus, ele fala, né, na sua palavra, que ele diz, ó, num determinado momento, ele fala, eu ainda tenho, né, outras ovelhas que não são desse aprisco, ou seja, que não são judeus, né? E foi daqui que ele deu essa revelação. E para você, como que você vê, como que você se sente estando exatamente no lugar da revelação que Deus deu para Pedro? Bom, graça e paz é um lugar histórico, é um ponto muito importante, porque daqui foi direto ganhar outras nações. Daqui saiu direto, o evangelho se espalhou e chegou até nós. Inclusive, quando nós viemos da outra vez, o senhor estava dentro do táxi e falou que queria saber aqui onde é a casa do Simão Curtidor. Olha isso, gente. Então, Verdade. exatamente, foi bênção do Senhor. Olha só, Deus cumpriu suas promessas. Esse lugar é muito, muito, muito importante, porque através da revelação da graça, que o evangelho chegou até mim e até você.
Olha que legal. Será que isso tem a ver com a Temple Church? Daqui ele recebe a revelação para as nações. Faz sentido isso para você? Presta atenção. Deus está sempre revelando algo muito maior a pessoas que nem estão vivendo nessa plenitude. Sabe que louvor que me faz lembrar aqui, ó, na casa de Simão o Curtidor? A minha casa é uma casa de paz, a minha vida é uma vida de paz. Sabe essa obra que nós fazemos aí? Só é possível porque começou aqui, ó, neste lugar aqui. Você sabe o que é mais lindo? Quando nós estamos aqui em Israel, você pode ver a história como ela é e não como você imagina. É tão sensacional saber que foi nesse lugar aqui, ó, que o Senhor escolheu a nós para sermos seus filhos. Nós estamos aqui na casa de Simão, o Curtidor, onde o apóstolo Pedro recebeu a visão da graça de Deus. E isso é sensacional, sabe por quê? Só estamos aqui por causa dessa revelação. Só estamos aqui porque o Senhor decidiu esse dia e nesse território aqui para falar sobre você, para falar sobre mim. Deus te ama, Ele é maravilhoso e Ele tem um propósito, bom propósito para você. Nunca se esqueça quando você estiver se sentindo uma pessoa abandonada, rejeitada. Lembre-se que o Senhor parou tudo só para te lembrar que você é importante. Bom, queridos, estamos saindo aqui, ó, lá embaixo, ali, é a casa de Simão o Curtidor. O lugar que Pedro teve a revelação sobre os animais que eram para eles, os judeus considerados imundos, mas que Deus insistiu por 3 vezes, dizendo para Pedro, não digas imundo, Pedro, aquilo que eu purifiquei, mata e come, né? Se alimenta com eles. E é muito forte isso, porque ele sai daqui, diretamente da casa de Cornélio, que fica aqui em Cesareia Marítima, para fazer a primeira cela, ou o primeiro culto no lar, ou o primeiro contato da pregação para os gentios diretamente, onde eles foram cheios do Espírito Santo. Assim como o Senhor se manifestou a Pedro, aos judeus no dia de Pentecostes, ele também se manifesta lá na casa de Cornélio com o mesmo poder, com a mesma unção. Deus nos escolheu para isso, queridos. Olha, Deus tem uma palavra e uma promessa para nós. Deus abençoe. Esses lugares lindos assim você só vai encontrar aqui em Israel. Olha, as construções, que lindas, gente. Lindo, lindo, lindo demais. Olha que lindo, gente. Nós estamos aqui, ó, em Jope, um lugar onde Jonas tomou a decisão de ir para Tarsis. A história de Jope, ela se resume em várias questões, principalmente porque foi daqui que saíram as madeiras para a construção do templo. Sim, o templo que o Senhor tanto desejou. Foi daqui que saíram as madeiras para a construção do templo. E foi aqui também, justamente ali, ó, aonde Jonas pegou o navio para Tarsis e foi engolido por um grande peixe. A história sempre se repete. Você pode observar que o Senhor tem chamado muitas pessoas e elas não têm ouvido. E têm pegado exatamente a direção oposta da vontade de Deus, assim como Jonas. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Deus te fará chegar ao lugar que Ele disse que você iria. Esse é o lugar onde se quebra paradigmas. Ou por revelação de Deus, ou por justiça divina. Assim como nos dias de hoje você pode escolher. Você vai seguir porque o Senhor te revelou uma verdade, o Senhor está te chamando para pregar o Evangelho, ou você vai receber essa revelação por um propósito de justiça, assim como Jonas, que foi engolido por um grande peixe.